Entrevista do presidente Bolsonaro na Globo. Alguns entenderam que não foi uma boa escolha ir à entrevista. E outros que o presidente fez muito bem. Mesmo sabendo que não seria exatamente uma entrevista. Vamos destacar aqui alguns pontos de como transcorreu aquele embate, pois foi realmente uma selvageria contra o presidente honesto que luta para seu povo. Então, vamos lá. Então, o presidente nitidamente chegou à Globo com a guarda baixa. Ele sabia que seria provocado a todo momento. Eu acredito que tenha procurado fazer uma estratégia diferente. E a emissora, como sempre, não saiu de sua linha de preferir falar mal do governo, distorcer as notícias e ainda fortalecer todas as narrativas criadas durante esses 4 anos. Sabemos muito bem a causa disso tudo. A Globo está se transformando como a maior inimiga da nação, juntamente aí com certa instituição que entra dia, sai dia, está sempre querendo aí derrubar o governo. Pelo menos é isso que traz para a gente. Não sabemos onde vai dar tudo isso. O povo, eu sei que está impaciente. Felizmente, o presidente Bolsonaro pôde levantar o queixo e falar que no seu governo não existe nenhum caso de corrupção. Ainda que queiram pregar essa pecha nele. Como tentaram no caso da CPI, que serviu de palco para a oposição, principalmente os esquerdistas histriônicos, tal como o caso do senador Randolfo Rodrigues. E mais recentemente no caso aí, que 2 pastores que foram acusados de fazer lobby a favor de certas prefeituras, que teriam supostamente exigido das prefeituras beneficiárias valores em barra de ouro. O que ficou, por enquanto, somente na acusação e na criação de narrativas pela imprensa. Tem outra. Esses pastores nunca fizeram parte do governo. Portanto, se caso comprove alguma irregularidade por parte desses lobistas que teriam feito aí essas promessas, não tem nada a ver com a administração federal. E nenhum dinheiro foi liberado. E só para fechar essa questão, foi o próprio governo que iniciou essa investigação e encaminhou aí para a Polícia Federal. O início, então, da entrevista foi um total desrespeito com o presidente Bolsonaro, com Boni aí tentando reacender aquele antigo problema, talvez esteja sendo superado, que é a questão da crise com o STF. E disse que o presidente fez ataques aos ministros, que teria feito ofensas, na intenção clara de provocar uma reação enérgica do presidente. Querendo jogar aí gasolina, né? Em uma relação que a gente sabe que não é das melhores. Naquele momento, Boni não fez nenhuma pergunta, ele fez, na verdade, foi só acusação, querendo acirrar então essa crise. O presidente até tentou explicar e disse que o perseguido é ele, não o contrário. E como a Globo não queria dar palco, porque o interesse deles era acusar e não perguntar, ele não deixou o presidente responder e logo interrompeu. E sempre que o presidente começava a fazer a construção de uma resposta, o Boni interrompia e passava para outro assunto. E não foi o pior do ataque. O Boni acusou o presidente de querer dar um golpe. A mesma narrativa aí desse consórcio de imprensa velha. Vexame total da Globo. Eu acredito que não tenha agradado nem a direita
pela parte da Globo e também não agradou a esquerda, que achou que foi uma estratégia muito mal construída aí pela TV Globo. E pedindo, inclusive, ao presidente, o Bonner pedindo ao presidente que se comprometesse que ele iria aceitar o resultado das eleições, qualquer que fosse. Veja, está querendo pregar essa peste que já tentaram fazer isso e vem fazendo sempre, querendo chamar o presidente de golpista. E ele não poderia fazer o contrário, correr de uma resposta, e disse que vai sim aceitar, desde que sejam eleições limpas. E falou o óbvio, ninguém deve aceitar eleições fraudadas. E é por isso que essa luta para garantir a lisura das urnas é tão intensa. A Renata foi até mais bizarra do que o Bonner, dizendo que o presidente não teve compaixão com as vítimas de Covid, quando disse que as pessoas iriam tomar a vacina e virar jacaré. Uma expressão de linguagem, ele explicou. Que nível dessa entrevistadora? Pegando as minúcias, aquelas coisinhas que não levam a nada, não acredito que interesse para as pessoas. Só quer criar realmente aquele ranço. E que o presidente estava imitando as pessoas com falta de ar. Verdadeiro papelão da Renata. Com aquela voz mansa e um olhar demoníaco, aquele olhar esbugalhado, só esperando aí uma reação mais forte do presidente. Ficou parecendo que quem não acompanha o que o governo tem feito durante esses quase 4 anos, que as únicas coisas que tiveram durante esse tempo foi apenas briga com o STF, pandemia. E o presidente bem tentou falar, mas como eu disse, o espetáculo foi só de acusação. E quando ela disse que o presidente estava imitando uma pessoa com falta de ar, sem demonstrar compaixão, perguntado se o presidente se arrependia, além de falta de respeito, o que vi foi muito cinismo, falta de empatia, empáfia demais desse pessoal que acredita que está acima de qualquer pessoa, né? Desgarrada aí da realidade dos fatos. O gesto feito pelo presidente como uma pessoa que... ele demonstrando lá uma pessoa que lhe faltava ar, né? Ele tentou passar a ideia ou alertar as pessoas para procurar um médico e não esperar que chegasse num estado crítico, como era a orientação do Mandetta, esperar passar mal para procurar um atendimento médico. E foi um dos grandes erros do Mandetta, orientar essas pessoas a procurarem os hospitais somente quando estivesse nas últimas, ou seja, com falta de ar. Foi um início péssimo do enfrentamento dessa pandemia. E o presidente disse que errado foi a Globo, que mandava as pessoas ficarem em casa, onde acontecia o maior número de contaminação. As pessoas perdiam seus empregos. Aí a Renata ainda foi mais longe e retrucou o presidente, quando disse que era para ficar em casa se pudesse. Ela falou isso, que a Globo orientava ficar em casa se pudesse. Querendo aí corrigir o presidente. E para que seus telespectadores acreditassem que se houve naquela época um aumento de preço com disparada da inflação, crescimento do desemprego, teria então sido a culpa aí do presidente. Isso é uma canalice total. E o Demagogia postou, e a gente trouxe aqui, para mostrar que a memória é fraca, mas existe internet.
Então vamos trazer aqui o que foi que o Demagogia postou. Vamos lá. Olha aí. Foram os jornais, né? Foram as notícias daquela época. Lojistas passando mal, após ser detido pela polícia, ao descumprir decreto, né, que recomendava fechar os locais de trabalho. Comerciante de Ribeirão Preto foi detido após deixar a loja, né? Mulher que estava em praça, que foi detida, presa, algemada. Então foi tudo o que aconteceu na pandemia e isso tudo patrocinado pela Rede Globo, pelas empresas Globo. É isso? E aí vamos mostrar aqui, ó, que a Verinha, após essa entrevista, veio mentindo, né? Falando, é claro, que o Bolsonaro estava mentindo ao usar o termo lockdown, dizendo que o Brasil não teve lockdown. Aí o Demagogia foi lá e buscou o que ela postou em 2021, mostrando que houve lockdown. Ela mesma mostrou que estava havendo o lockdown. Aí vem o Leandro Ruschel aqui mostrando a quarentena que ela estava fazendo por causa do lockdown. E o vinzinho ali, aquela comidinha que eu nunca vi, mas é um alimento, parece que é peixe, queijo, né? Daquelas coisas que só os bacanas comem mesmo. Então, tá aí a hipocrisia da dona Vera Magalhães. E vamos passar para um outro aqui. Vou mostrar aqui um vídeo do Roberto Mota, que fez um resumo do que houve nessa fatídica entrevista aí da Globo com o presidente Bolsonaro. Vamos então ver aqui o que foi que o Mota falou. Ele fez um resumo, um pequeno resumo. Nós acabamos de assistir agora o que deveria ser uma entrevista do presidente Bolsonaro na Rede Globo, mas que acabou sendo uma mistura de espetáculo com inquisição, um tribunal de inquisição, com cena de novela. Uma coisa muito complicada. A entrevista começou com uma afirmação por parte do William Bonner, dizendo: presidente, o senhor tem xingado os ministros do STF, o senhor tem feito ataques sem prova nenhuma, o senhor pretende criar um ambiente que permita um golpe, uma acusação, assim, essa foi a abertura da entrevista. E foi daí para pior. Outra pergunta foi: qual era o seu propósito ao ameaçar as eleições não serem realizadas se não compete ao senhor decidir sobre isso? Quer dizer, um tom insultuoso que você não usaria com nenhum entrevistado. Imagine com o presidente da República. O presidente tentou usar um tom ponderado, usou um tom sensato, calmo, explicou a história da invasão do sistema do TSE pelo hacker, e aí o Bonner replicou dizendo: é curioso que o senhor se refira a esse episódio porque o senhor foi acusado de ter divulgado informações sigilosas e inconclusivas. Quer dizer, os entrevistadores já traziam o diagnóstico pronto, jogavam para cima do entrevistado e era só esperar ver o entrevistado agonizar. Uma total falta de respeito, uma total falta de bom senso. Algumas afirmações desafiam a nossa credulidade. Por exemplo, o Bonner afirmou: associações de juízes, associações de delegados
já atestaram a segurança das eleições. Quem são as associações de juízes ou associações de delegados para atestar segurança de qualquer coisa? Desde quando uma entidade... É a Anitta, depois que teve aula de política, não perde uma mitada. Enfiou novamente os pés pelas mãos e divulgou a cola de Bolsonaro. E inventou. Eu não estou trazendo aqui exatamente aquilo que ela divulgou, é o Eduardo Bolsonaro que postou isso aí, mas ela divulgou e colocou o que ela imaginou lá, ou queria que fossem aquelas letras. Inventou, né? E não é aquilo que teve lá na entrevista. Não foi o assunto que teve na entrevista, mas virou notícia aqui fora. E por quê? E quem é Messer nessa postagem aí? Vamos ver aqui, ó. Quais eram os inscritos na mão? Nicarágua, Argentina, Colômbia, Dario Messer, que não era interesse da Globo externar isso aqui. Pode ser que eles tenham visto isso aí e tenha iluminado aí o Bonner para não tocar nesse assunto e ficou naquele lenga-lenga lá. Né? O Dario Messer, aqui ó, em delação, o Dario Messer diz que entregava dólares aos marinhos da Globo. Argentina, situação da Argentina, né? Que toda a esquerda elogiava, que teria sido eleito aí um presidente de esquerda, e deu nisso aí. Argentina no fundo do poço. E lá na Nicarágua, a gente já viu, inclusive fiz vídeo aqui a respeito da situação da perseguição a religiosos lá na Nicarágua. E esse assunto, é claro, a Globo não queria mostrar também. Então, essa cola que o Bolsonaro fez, ele não precisou utilizar na entrevista, mas foi assunto aqui fora, porque a Anitta trouxe pra gente. Viu o que você fez, né, Anitta? Deixa eu ver se tem mais algum post aqui a respeito. Nós vamos mostrar aqui um vídeo, foi feito pela Record, que fala a respeito do caso Dario Messer. Vamos ver então. O goleiro Dario Messer, investigado pela Lava Jato, disse em delação premiada que entregava pacotes de dinheiro para integrantes da família Marinho, dona da Rede Globo. A denúncia foi apresentada pela revista Veja. De acordo com a denúncia, Dario Messer contou que fazia entregas em dinheiro vivo na sede da TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio. Os pacotes eram levados de 2 a 3 vezes por mês. As quantias, segundo o doleiro, variavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atualizados pelo câmbio de hoje, o equivalente a 269 mil e 1.615.000 reais. Segundo Messer, a pessoa que recebia o dinheiro na Globo era um funcionário identificado por ele como José Aleixo. Aleixo já foi diretor financeiro da emissora e assessor da vice-presidência da empresa. O doleiro confirmou que o dinheiro era destinado aos irmãos Roberto Irineu, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Globo, e José Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo. Dario Messer é acusado de lavar dinheiro a empresários e políticos envolvidos em corrupção, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Na delação, ele afirmou que a relação com os Marinho teve início na década de 90, por intermédio de um gerente de conta da família num banco de Nova York. De acordo com a delação de Messer, os valores entregues no Brasil eram compensados no exterior e a mesma quantia era depositada depois de volta nas contas dele, também fora do país. A delação premiada foi homologada pelo Ministério Público Federal do Rio. Pelo acordo, o doleiro dos doleiros vai cumprir pena de 18 anos e 9 meses e renunciar a quase todo o patrimônio dele, calculado em cerca de R$1 bilhão.
É desse jeito. Pois é, estamos quase chegando no final do vídeo, mas foi assim que a Globo conseguiu a maior audiência da TV brasileira em 2022. Sim. Com a ajuda de Jair Messias Bolsonaro. O homem é mito mesmo. Eu só acho o seguinte, esse pessoal que está tentando derrubar o Bolsonaro por dinheiro público ou dinheiro de pagador de impostos, está perdendo uma grande oportunidade também de ganhar dinheiro honestamente, sem ficar dependendo de verba pública. Porque eles vão sucumbir antes que Bolsonaro deixe o governo em 2026, com certeza. O povo está vendo tudo isso que está acontecendo. O povo já sabe, maioria do povo brasileiro já sabe o que o governo tem feito. No final da entrevista, o presidente até que teve um minutinho para falar de coisas que o governo realizou. Ele resumiu. Em um minuto não dá para resumir nada, não. Mas a gente sabe que, se fosse falar tudo, que esse governo tem feito aí pelo povo, demandaria horas e horas. Mas vamos ver, então, o que foi que o presidente falou. Estamos aqui. Peguei o Brasil numa situação crítica, na questão ética, moral e econômica. Infelizmente tivemos a Covid, depois tivemos a guerra lá fora, tá? Tivemos uma seca enorme e nós fizemos tudo possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. Hoje você nota o preço do combustível caiu assustadoramente, nada de canetada, um trabalho nosso junto ao parlamento brasileiro, conseguimos R$600 de Auxílio Brasil para 20 milhões de pessoas mais pobres, conseguimos a transposição do São Francisco, que estava parado desde 2012, levando água para o Nordeste, nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil e 90% dessa titulação foram para as mulheres. Criamos o PIX, tirando dinheiro de banqueiros, sem qualquer taxação em cima do PIX. Anistiamos 99% da dívida de 1 milhão de jovens junto ao FIES. Tá bom. Muito obrigado aí, até a próxima. É boa, né? Renato, até a próxima. Aí, gente, ele falou que deu para falar, que foi possível aí, que o Boni não interrompeu, né? E o presidente até agradeceu. Eu concluo, então, com que a participação do presidente Bolsonaro nessa entrevista, que a gente ficou sem saber o que seria, mas tinha em mente o que poderia vir disso aí, né? A gente sabia que ia vir pedreira, mas eu acredito que essa pedreira foi aí transformada, foi lapidada pelo presidente e que se transformou mesmo em algo positivo. Então é isso. Ficamos por aqui. Voltamos sempre que der com outro vídeo que tem um conteúdo legal para a gente compartilhar com vocês. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. No mito eu boto fé. É ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Está em nossas mãos. Temos a chance de novo
de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação. Canta, Brasil! É o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo.